Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode fazer a navegação entre telas aqui no Android Studio utilizando a linguagem Kotlin. Então eu criei um projeto de teste aqui no Android Studio, meu primeiro app, e a gente vai fazer a navegação de uma tela para outra. Então vamos lá? Então a gente tem aqui a nossa Main Activity, que é a nossa atividade principal. É a primeira tela que é criada no Android Studio por padrão. Todo projeto que você cria, ele vai criar essa Main Activity e eu vou estar utilizando ela como a nossa primeira tela. Para isso, para a gente fazer a navegação de uma tela para outra, a gente tem que ter pelo menos mais uma tela. Então eu vou precisar criar a segunda tela, que é a tela que a gente vai navegar. Então dentro aqui da pasta do Java, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou criar, clicando aqui com o botão direito, New, eu vou criar mais uma Activity, então vou vir aqui, ó, Activity, vou criar uma Empty Activity, que é uma atividade vazia, e aqui na Activity Name eu vou colocar o nome da minha atividade. Então vou colocar aqui, ó, segunda tela. Vai ser a nossa segunda tela, a gente vai manter a linguagem Kotlin, e eu vou clicar aqui em Finish e aguardar essa atividade ser criada. Feito isso, a gente já tem as nossas duas activities, a Main Activity e a segunda tela. E se a gente vir aqui em Res Layout, a gente já vai ter o layout da Main Activity e a gente vai ter também o layout da segunda tela, que é a tela que a gente quer navegar. Aqui na segunda tela, para ficar diferente, eu vou colocar uma cor de background diferente. Então eu vou vir aqui no container principal dessa atividade e eu vou definir esse atributo aqui, ó, Android Background, e aí eu vou pegar uma cor que já vem criada por padrão aqui no nosso projeto. Eu vou pegar esse tom de verde aqui, ó, que é esse aqui, ó, Teal 200, que está dentro do nosso arquivo de cores. Então a gente definiu uma cor de fundo, que é esse tom de verde aqui. Eu também vou colocar um texto aqui para a gente falar que é a segunda tela. Então eu vou trocar esse Constraint Layout e eu vou definir aqui, ó, um Linear Layout, só para ficar mais fácil. E a gente vai definir aqui, ó, a orientação vertical. Então todos os itens que a gente colocar aqui dentro, automaticamente eles já vão ficar na vertical. E aqui eu vou colocar um componente de texto, que é um Text View. Vou definir como wrap content na largura e na altura. E aqui eu vou definir um texto estático, só para a gente fazer o teste mesmo. Essa daqui vai ser a segunda tela. Então o nosso texto já está aparecendo aqui em cima, ó, segunda tela. Só que eu quero aumentar esse texto. Então eu vou colocar aqui, ó, Text Size e vou colocar 32 SP. Eu também vou definir aqui um negrito, então Text Style eu vou passar aqui como bold e esse texto eu quero colocar ele como branco. Então eu vou definir esse atributo aqui, Text Color, e eu vou passar o white, que é branco. Feito isso, para finalizar, eu quero colocar esse texto centralizado no meu layout. Existem várias formas de a gente fazer isso, a maneira mais fácil é a gente alinhar pelo próprio layout principal. Então eu vou utilizar aqui, ó, o atributo chamado de Gravity, e todos os componentes que estiverem dentro desse container, eles vão ficar centralizados. Então eu vou colocar aqui como Center e automaticamente o nosso Text View ele ficou centralizado. Aqui na Main Activity eu vou fazer o seguinte, a gente já tem um Text View aqui centralizado, eu vou manter dessa forma. A única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, primeira tela. Então eu vou definir aqui, ó, primeira tela. Eu vou definir também o tamanho desse texto para 32 SP, só para a gente ter o mesmo resultado. A gente vai colocar aqui como negrito, então Text Style eu vou passar como bold e eu vou passar o Text Color, eu vou colocar uma cor preta, então vou colocar aqui o Black. Feito isso, a gente já configurou a primeira tela e a segunda tela. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de navegação entre telas aqui no Android e eu vou te mostrar isso na linguagem Kotlin. Então a gente vai acessar aqui, ó, a Main Activity, que é a nossa tela inicial. Se eu executar a aplicação, ó, pode ver que a nossa tela inicial ela é a Main Activity. Então vamos lá, estou com o emulador aberto aqui. Então pode ver que a primeira tela que abre é a primeira tela. Beleza? Tudo certo. Então para a gente fazer a navegação, a gente vai fazer aqui na mainActivity.kt. Só que a gente precisa de alguma coisa para navegar para a próxima tela.
a gente precisa definir algum componente que, quando a gente clicar nesse componente, a gente vai para a próxima tela. Pode ser um texto, pode ser um botão, pode ser qualquer coisa, mas a gente precisa definir uma ação de clique em um componente. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um ícone, que nesse caso é uma imagem, e quando a gente clicar nesse ícone, que vai ser um ícone que vai ter uma setinha, a gente vai para a segunda tela. E na segunda tela a gente também vai ter um ícone que vai voltar para a primeira tela. Então vamos criar esse ícone? Vamos lá. A gente vai acessar aqui o projeto, a gente vai vir aqui dentro da pasta Drawable, que é onde ficam os vetores, as imagens, os ícones, todos os arquivos desenháveis vão ficar dentro de Drawable. Vou clicar com o botão direito, New. Vou criar aqui um Vector Asset, ou seja, a gente vai criar um ícone, uma imagem. E aqui a gente vai clicar 2 vezes em Clip Art e eu vou escolher um ícone. Eu vou colocar aqui como Arrow e já vai aparecer algumas setas. Nesse caso, eu quero essa setinha aqui, que nesse caso é uma setinha de teclado, Keyboard Arrow. Então vou pegar essa seta aqui, vou clicar em OK. A gente vai deixar nesse tom preto mesmo. A única coisa que eu vou fazer, vou trocar o nome para IC Navegar. Aqui a gente vai trocar de 24dp para 34dp, vai aumentar um pouco mais o tamanho. Vou clicar em Next, vou clicar em Finish. Se a gente analisar aqui, a gente já tem o nosso ícone aqui. E a gente vai ter um outro ícone que vai ser o ícone de navegar, só que vai ser ao contrário, né? O ícone de voltar. Então vou vir aqui, vou criar mais um ícone, Vector Asset. Vou dar 2 cliques aqui. E aí a gente vai colocar como Arrow novamente. Vai aparecer alguns ícones e a gente vai pegar esse daqui, esse Keyboard Arrow, só que vai ser ao contrário, para a gente voltar. Então a gente vai pegar esse ícone, vou trocar o nome para IC Voltar, vou aumentar de 24 para 34, vou clicar em Next, vou clicar em Finish. Automaticamente ele já está aqui, IC Voltar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui a Main Activity, o layout da primeira tela. A gente vai definir um componente de imagem, que nesse caso é um Image View. Vou definir como Wrap Content na largura e na altura. A gente vai pegar a largura e a altura baseada no tamanho do componente que a gente criou. E aqui eu vou utilizar o src e vou passar o IC Navegar. Então a gente vai ter o ícone de navegar aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, como a gente está utilizando aqui Constraint Layout, vai ficar um pouquinho complicado. Então eu vou trocar para Linear Layout. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar para Linear Layout, vou definir aqui a orientação vertical e todos eles vão ficar centralizados. Então Layout Gravity, vou deixar como Center, já ficou tudo centralizado aqui, eu posso tirar esses Constraints Layout. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem no topo de 10. Beleza, feito isso eu preciso definir um ID para esse ícone, porque senão a gente não consegue definir uma ação para esse ícone, uma ação de clique. Quando a gente clicar nele, a gente quer navegar da primeira tela para a segunda tela. Então eu vou definir um ID, que nesse caso vai ser IC de ícone, IC navegar. E aqui na segunda tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo ícone. Então eu vou pegar esse componente de imagem, vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou vir na segunda tela e embaixo desse Text View eu vou colar essa imagem. Então a gente vai ter uma imagem aqui, Só que agora não vai ser o ícone de navegar, vai ser o ícone de voltar. Então eu vou colocar aqui, IC voltar, e aqui eu vou colocar como IC voltar. Tranquilo. Agora a gente já tem o ícone que vai navegar. Porém, para a gente conseguir trabalhar com esse ícone, a gente precisa recuperar a referência desse ícone, ou seja, eu preciso recuperar o ID desse componente. Existem 2 formas. Eu posso recuperar o ID dos componentes utilizando o FindViewById, que é um método mais antigo, ou eu posso utilizar a biblioteca do ViewBind, que é a biblioteca mais atual. Nesse caso, eu vou estar utilizando o ViewBind. Então, eu vou vir aqui no projeto, vou acessar aqui, build.gradle, preciso configurar o ViewBind no meu projeto, e embaixo de Kotlin Options, eu vou definir aqui, View, já vai aparecer ViewBind. Vou dar 2 cliques, vou abrir e fechar chaves, e aqui eu vou colocar esse comando, enable, recebe true, recebe verdadeiro. Vou vir aqui em sign new, ou seja, eu vou sincronizar o meu projeto. Com o projeto sincronizado, a gente configurou a biblioteca do ViewBind no nosso
projeto aqui. Feito isso, eu vou vir aqui na minha Main Activity e eu vou configurar o ViewBinding nessa atividade para a gente conseguir recuperar o ID dos componentes. Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser privada, que vai ser do tipo lateInitVar, que eu vou chamar de binding, dois pontos, e aqui ele vai herdar de uma activity main binding, ou seja, a gente vai pegar o nosso layout, que nesse caso activity main, que nesse caso é o nosso layout, e binding, o nome da biblioteca. Então a gente tem o nosso layout dentro dessa variável chamada de binding. Dentro do onCreate, eu vou passar o binding, vai receber novamente a minha activity mainBinding.inflate, eu preciso inflar um layout, e eu vou inflar através do layout inflator. E aqui no setContentView, que é o método responsável por exibir esse layout, eu vou pegar a minha variável bind, que tem já dentro dela o nosso layout, ActivityMain. Então eu vou passar aqui o bind e aí eu vou estar utilizando o root e automaticamente ele já vai saber qual que é o nosso layout. Pode ver que ele já conseguiu saber que é um linear layout. Feito isso, se eu vir aqui e utilizar o binding ponto, eu consigo ver todos os IDs que estão no meu XML, na minha ActivityMain. Nesse caso, a gente só tem um ID, que é o ID da nossa imagem. Tá vendo aqui, IC navegar, que é um image view. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: eu quero definir um evento de clique nessa imagem, nesse ícone aqui de navegar. Quando eu clicar nessa imagem, aí sim eu quero navegar da primeira tela para a minha segunda tela. Então vamos lá, vamos definir uma ação para essa imagem. Então eu vou recuperar a referência da imagem, IC navegar, e agora eu vou definir um evento de clique. Então eu vou estar utilizando o método setOnClickListener. E agora o meu ícone está escutando eventos de clique. Quando eu clicar nesse ícone, eu quero navegar da primeira tela para a segunda. É agora que eu vou ensinar para vocês como que você navega de uma tela para outra na linguagem Kotlin. Então a gente vai criar aqui uma variável que eu vou chamar de intent, ou seja, a gente precisa criar uma intenção de navegar de uma tela para outra. Então eu posso escrever o nome dessa variável como intent, ou como navegar para a primeira tela, navegar para a segunda tela, fica a seu critério. Nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou criar uma intenção chamada de navegar segunda tela. A gente criou aqui uma variável, navegar segunda tela, que vai receber a nossa classe intent, classe responsável para a gente definir uma intenção. E aqui dentro eu vou definir uma intenção que é uma intenção de navegação. Ou seja, eu quero navegar da minha main activity para a minha segunda tela, que é a segunda tela.kt. Então, qual que é a atividade atual? A atividade atual que a gente está é a nossa main activity. Então, aqui eu vou colocar a minha atividade atual, main activity.dis, ou seja, que é a minha atividade atual. Vou dar uma vírgula e aqui eu vou colocar a atividade na qual eu quero navegar. Qual que é a atividade que eu quero navegar? Eu quero navegar para a segunda tela. Então, eu vou passar aqui, segunda, já vou passar aqui, a minha atividade segunda tela, dois pontos, class.java. Aqui ele deu um erro aqui porque a gente não precisa mais definir mainActivity.dis. É só a gente definir aqui, como dis, que automaticamente ele já sabe que é a nossa atividade atual. Então o dis aqui vai ser a minha main activity, a minha atividade atual, e a tela que eu quero navegar é a minha segunda tela. Feito isso, eu já criei uma intenção de navegar para a segunda tela. Agora eu preciso iniciar. Eu vou estar utilizando esse método aqui, start activity. Eu vou estar iniciando essa atividade e aqui ele espera uma intent, ou seja, ele espera uma intenção. Então, se você colocar o mouse aqui em cima de navegar segunda tela, você vai ver que essa variável ela herda de uma intent, ela é uma intenção. Então, eu vou passar aqui navegar segunda tela e aí, se eu executar a aplicação, eu já vou conseguir navegar da main activity para a minha segunda tela. Então, se eu clicar aqui no ícone, eu já vou navegar da main activity para a segunda tela. Se eu clicar aqui no botão de voltar do celular, eu consigo voltar normalmente. Se eu clicar aqui, eu consigo navegar. Nesse caso, se eu clicar nesse ícone aqui, eu não consigo voltar. Eu preciso voltar pelo botão do celular. Agora, se eu quiser voltar pelo ícone da segunda tela, é só eu fazer uma intenção lá também.
Então vamos lá, vamos vir aqui na segunda tela, a gente precisa configurar o ViewBinding nessa tela para poder recuperar o ID do ícone que está aqui. Então vamos vir aqui, ó, private latencyvar binding, dois pontos, activity segunda tela, que agora é segunda tela, activity segunda tela, que é o nome do meu layout, binding, o nome da biblioteca. Feito isso, vou passar aqui, binding, recebe activity segunda tela, binding.inflate, eu vou inflar um layout através do layout inflator, e aqui no set content view eu vou passar o binding.root. Feito isso, se eu pegar minha variável bind e der o ponto, eu consigo recuperar o IC voltar. Então vou pegar aqui o IC voltar, vou definir um evento de clique, set onClickListener, e agora eu vou definir uma intenção, só que agora eu quero voltar para main activity. Então vou criar aqui uma intenção, voltar tela principal, vai receber uma intent. Aqui eu vou passar a atividade que eu estou atual, ou seja, qual que é a atividade que eu estou agora? É a minha segunda tela, então eu vou passar aqui diz e a tela que eu quero navegar. Nesse caso eu quero voltar para a main activity, então vou passar aqui, ó, que eu quero voltar para a minha main activity, dois pontos, class.java. E aí eu vou estar utilizando o método start activity e eu vou inicializar a minha intenção, colocando aqui, ó, voltar para a minha tela principal. Se eu executar, e ao clicar no botão de voltar, a gente vai voltar para a nossa main activity. Então vou clicar aqui, fui para a segunda tela, quando eu clicar no ícone de voltar, eu vou voltar para a primeira tela. Então é assim que a gente consegue fazer navegação entre telas na linguagem de programação Kotlin e aqui no Android Studio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para mais pessoas também encontrar esse conteúdo e também ajudar o nosso trabalho. Se você é novo no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Toda semana eu trago dicas incríveis no universo Android, tutoriais, atualizações, como resolver problemas. Então você não pode perder os meus vídeos. Então se inscreve aí e ativa as notificações. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!